Você já parou para pensar realmente quem você é? Se eu perguntar o seu nome, eu vou perguntar não porque eu não conheço todo mundo, não sei o nome de todo mundo. Arthur. Arthur, quem é você, Arthur? Eu sou nacionalidade brasileira. Nascido em qual estado? São Paulo. Paulista. Paulista, ok. Então, paulistano ou paulista? Paulista, né? Na capital. Ótimo. Então, Arthur é brasileiro e paulista. Ok. Isso do nascimento natural de carne e sangue, pai e mãe, o Arthur é brasileiro, paulista. Como você é de qualquer outro estado e teria aí, se é do Rio de Janeiro, é carioca, mas é brasileiro. Mas uma vez que você nasceu em Cristo Jesus, você não é mais com esta identidade. Você agora é um cidadão celestial. Você agora é salvo em Cristo Jesus e você é cidadão celestial. Então você pode perguntar, quem sou eu? E eu vou dizer que eu sou cidadão celestial. Agora, como lidar com essa questão de ser cidadão celestial e ao mesmo tempo estar vivendo neste mundo como brasileiro e paulista? Correto? O que deve pesar mais na balança? Ser brasileiro e paulista ou ser cidadão celestial? Obviamente que é cidadão celestial. Tem um texto ali de Filipenses 3:20, já está projetado, pois a nossa pátria está nos céus. Se a nossa pátria está nos céus, isso define que nós somos cidadãos celestiais. Então, quem eu sou? Eu sou, como Arthur, eu não sou paulista, eu sou baiano, eu sou de Feira de Santana, Bahia, mas sou brasileiro, tá certo? Isso de carne e osso, nascimento natural, correto? Mas no nascimento espiritual, todo aquele que já recebeu a Cristo, ele é cidadão celestial. Isso envolve o quê? Envolve que, como cidadão celestial, agora a minha vida, o meu andar, os meus feitos devem apontar para quem eu sou. Cidadão celestial. Ok? Eu consigo lembrar que, ainda quando pequeno, eu fui criado em fazenda. Tá certo? Tive o privilégio de mexer com terra e cuidar de animais. Nosso brinquedo era alguns animais, tá certo? E uma vez eu fiz arte com um boi que ele arremetia, ele costumava chifrar pessoas. E eu fiquei brincando com ele. E agora que brincadeira, né? Tinha cerca e para o animal não passar para um lado e para o outro, não é isso? Então, mas o espaço entre um arame e outro era assim. Então eu peguei uma ferramenta, cortei a parte de baixo de um arame e deixei um vão maior. Então ele ia para lá e quando aquele boi vinha correndo atrás de mim, eu mergulhava. E aí ele não me alcançava, só que ele voltava e pulava a cerca. Aí ele tinha uma distância. Eu ia para aquele lado quando ele vinha de novo. E uma certa vez eu fiquei pendurado no arame. Pegou nas costas. E só que, livramento de Deus, tá, Gabriel? Ao invés de ele vir em mim, ele estava acostumado a passar a cerca, ele passou direto a cerca e não veio em mim, eu fiquei preso ali. Aí meu pai falou assim, você acaba de despertar uma coisa em mim. Eu falei, o quê? Aí eu pensei que você era cidadão da roça.
mas você é cidadão do arame, porque eu fiquei preso no arame, né? Então ele disse, então agora você é um novo cidadão. E às vezes eu dizia para ele, olha, eu sou da roça. Ele dizia, não, você é do arame. Você agora tem uma outra identidade. E olha, isso meu pai só deixou de falar que eu era do arame depois que mudamos para a cidade. Porque enquanto moramos naquele povoado, ele dizia que eu era do arame, não era mais da roça. Então ele me deu uma nova identidade. Então eu estou compartilhando isso para ilustrar para vocês que agora nós somos cidadãos dos céus. Passou. Tá certo? Nós temos que pensar sempre nisso, porque é de lá que nós aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos tentar isso aqui? Ok. Então, Deus nos coloca em sociedade para refletir a sua glória. O que é que diz 2 aos Coríntios 3,18? Já está ali, né? E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, nós somos cidadãos celestiais com um propósito, para refletirmos a imagem de quem? De Cristo. Como cidadãos celestiais, Paulo está dizendo que nós temos algo a fazer, que é transmitir a imagem de Deus, ou refletir a imagem de Cristo, como cidadãos celestiais. Isso nos leva a quê? Cada crente ou cada salvo é como um espelho, refletindo a imagem e a glória de Deus. Refletindo a imagem e a glória de Deus. Como é possível fazer isso? Pela obediência à palavra de Deus. Então você olha de si para si mesmo e vê que você é cidadão celestial. E você vai refletir a imagem de Cristo pela obediência à palavra de Cristo. Não é nos seus feitos, não é na sua força, não é na sua força, mas nas suas ações, baseado na palavra de Deus. Eu achei interessante, e testemunho sempre nos motiva, né, nos desafia. Quando o Gabriel falou do Salmo 23, e o irmão leu uma versão interessante, o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Porque geralmente a tradução é, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então é interessante essa versão, eu gosto dessa versão, tenho ela na minha casa. O Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Então quando eu olho que de fato de nada eu tenho falta, Deus está cuidando de mim constantemente. Mesmo no mar aberto, Ele está cuidando. Mesmo dentro de casa, Ele está cuidando. Mesmo em uma sala de trabalho, Ele está cuidando. E você precisa lembrar que esse cuidado que Deus tem dispensado a você, você precisa ser grato a Ele e transmitir a imagem dEle neste mundo, para que as pessoas vejam de fato quem você é. Um cidadão celestial que transmite a imagem de Cristo. Todos nós, salvos por Cristo, precisamos fazer isto. Então, primeiro, pela obediência à sua palavra. E, segundo, se nossa vida estiver santificada, isto é, limpa, sem mancha pecaminosa, então certamente refletirá a glória e a imagem santa de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora observe, se nossa vida estiver o quê? Santificada. Então você observou que antes falamos que para transmitir a imagem de Cristo é necessária a obediência à palavra de Deus. E em seguida estamos dizendo que isto é possível se nós tivermos uma vida santificada.
Aí você diz, pastor, uma vida santificada, uma vida limpa, claro, uma vida limpa. Mas lembre que eu e você, como pecador, cometemos pecado. E se eu ou você dissermos que não temos pecado, 1 João capítulo 1 diz que fazemos Deus mentiroso, porque diz que todos nós pecamos. Então, como lidar com isso? No momento em que nós pecamos, nós nos dobrarmos diante do Senhor e confessar o nosso pecado, para continuarmos transmitindo a imagem de Cristo e crescendo em santificação. Ok? Então, é necessário que a vida seja sem mancha para transmitir a imagem de Cristo. Caso contrário, se nossa vida estiver manchada com a sujeira do pecado, ofuscará a luz que habita em nós. Por isso é necessário a sabedoria para viver perguntando sempre e trazendo sempre à nossa mente: quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou cidadão celestial. E como cidadão celestial, eu preciso transmitir a imagem de Cristo. Como cidadão celestial, eu preciso buscar a santificação a cada momento. Como cidadão celestial, eu não posso deixar ou permitir que o pecado ofusque a luz que habita em mim. Porque Tiago nos diz o seguinte: se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Ok? Então, ele está dizendo que nós precisamos ser praticantes da palavra. Por isso que coloquei ali, pela obediência da palavra. Vamos nos santificando, nos limpando, para transmitirmos a imagem de Cristo. Mais interessante, o texto de Crônicas, lido pelo irmão Gabriel, abre lá em Provérbios 15:3. Não está aí, então não vou projetar. Provérbios 15:3. Uma jovem leia, por gentileza. Então, os olhos do Senhor estão em toda parte, em todo lugar, contemplando. Então, onde nós estivermos, Deus está vendo o que nós estamos fazendo. Por isso, nós precisamos cada vez mais colocar em nossa mente aquilo que nós somos: cidadãos celestiais, para desta forma transmitir a imagem de Cristo. Mas eu pergunto, transmitimos a imagem de Cristo? Jesus, quando estava nesse mundo, ele transmitia a imagem dele? Sim ou não? Sim. Olha o que ele diz para Felipe: há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê, a mim vê quem? Ao Pai. Jesus tinha autoridade para dizer isso a Felipe, correto? Eu e você temos autoridade. Não vou colocar autoridade, é muita presunção de nossa parte, não é isso? Não, autoridade. Mas nós estamos vivendo de tal maneira que a gente possa dizer: olha, eu realmente sou cidadão celestial, você pode ver a mim. Você pode olhar para mim e ver que de fato eu sou um cidadão celestial. Por que, amados? Porque Deus nos colocou em sociedade para refletirmos a sua glória, para refletirmos a sua imagem. Se Deus não tivesse um propósito quando nos salvou, nos tiraria daqui. Por que ele vai deixar o Edmilson aqui depois de salvo? Se ele não tem um
pastor Edmilson agora é cidadão celestial e precisa transmitir a imagem e a glória de Cristo. Primeiro, nós vimos porque Deus nos coloca em sociedade. Segundo, como nos relacionamos com Deus? Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Eu sou cidadão celestial, Deus é celestial, Ele é o meu Pai, Ele é o seu Pai. Como você tem se relacionado com Ele? Quantos aqui gostam de conversar com o papai? Quantos gostam de conversar com as mamães? Né? Ok. Não importa, é o seu pai. Não importa se é, né? São os pais. Você gosta de conversar. Seus pais gostam de ouvir você. Não é verdade? Será que Deus não gosta de ouvir você? O que você acha? Ele gosta? Ele tem prazer em ouvir você? Tem. E você tem dispensado tempo para conversar com Ele? Ele é o seu Pai. Muitas vezes o consideramos apenas um pai ao qual pedimos coisas, esquecendo que Ele é soberanamente sábio, justo e bom. Falta-nos palavras para descrevermos o tipo de pai que é Deus. E nós precisamos nos relacionar com Ele. Nós somos seus filhos. Quem sou eu? Sou filho de Deus, salvo pela graça de Deus. E esse Deus que me salvou, que é o meu Pai, Ele quer conversar comigo. Ele quer que eu converse com Ele. Lembram de Gênesis capítulo 3? Viração da tarde, ou do dia, né? Deus vinha conversar com quem? Com Adão. Então Deus gosta de diálogo. E nós precisamos fazer isso. Reservar tempo para conversar com Deus. O pastor Diogo falou aqui da comunhão dos jovens, né? E vai ficar um tempo mais e tal, né? Não vai na padaria, não dá muito para conversar, e de fato não dá, né? Mas se você está aqui, terminou, se reúne no salão da igreja, é excelente, você bate papo, você conversa, você não tem nem vontade de ir para casa. Não é assim? Você gosta de conversar com seus amigos, com seus irmãos? Então, coloque isto também em prática. Continue gostando de falar com Deus. Continue gostando, é excelente. Excelente conversar com Deus. A Bíblia descreve um homem que andava com Deus, que conversava com Deus. E um belo dia ele andou tanto com Deus, conversou tanto com Deus, que Deus disse: você não vai voltar não, você vai continuar comigo. E tomou esse homem para si. Lá em Gênesis capítulo 5. Quem foi este homem? Deus tomou para si. Por quê? Porque Enoque andava com Deus. Diariamente ele tinha prazer em conversar com o Senhor. Então Deus disse: vem comigo. Estou dizendo, citando esse fato de Enoque, não que se você conversar com Deus, Deus vai tomar você, não, mas o prazer de estar com o Senhor, de conversar com o Senhor, isso é muito importante, porque assim nós não vamos considerar-nos como um pai que nós pedimos e Ele nos dá. Um fato concreto que eleva o relacionamento do homem com Deus ao grau de intimidade é a graça vivenciada pelo homem
com maior intensidade. O que estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que nós precisamos olhar quem nós éramos, a nossa condição no pecado, a nossa condição diante de Deus e o que Deus fez em nós pela sua graça. Nós devemos olhar para isto com maior intensidade. Precisamos relembrar tudo que Deus fez por nós e elevar o nosso relacionamento com Ele. Estava conversando outro dia com um irmão e ele falou assim: Deus é bom. Eu falei: irmão, Deus é bom para ti. Para mim, Deus é bom demais. Só pelo fato de me conceder o perdão dos meus pecados, Ele não precisava fazer mais nada. Mais nada. Ele já seria bom demais. Imagine o quanto Ele tem realizado em minha vida e na sua vida. Então, evidencie com mais intensidade, viva com mais intensidade a graça que Deus dispensou e tem dispensado em seu favor, diariamente. Deus é bom. Quando você ora pela manhã ou no almoço, cada dia dá-nos hoje, não é verdade? Quando você vai tomar o café pela manhã, tem só o pão? Tem só o pão? Não? Você orou pelo pão, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje? E tem algo mais que o pão? Por exemplo, cita para mim o que tem mais. Leite. Nutella. O que mais? Requeijão. Tem mamão. Tem açúcar. Olha, irmão. Tem danoninho. Se nós formos alistar aqui, entende? Se nós formos alistar aqui, nós vamos ver a bondade de Deus estendida em nosso favor. Então, evidencie essa graça com mais intensidade, mostrando que, de fato, você é cidadão dos céus. Quem sou eu? Cidadão dos céus. Que tem um Pai amoroso que dispensa a sua graça diariamente sobre mim. João, capítulo 1, ele diz que na sua plenitude tem nos dado graça sobre graça, para vivermos diariamente. Então, viva com mais intensidade, aumente o seu relacionamento com o Senhor. E deixe-me dar aqui um exemplo. Nós vivemos em São Paulo, uma cidade agitada. São Paulo é a cidade que não dorme, não é verdade? 24 horas ela está em movimento. E de repente você não tem tido um tempo calmo para falar com o Senhor, se relacionar com o Senhor por causa do barulho. Né? De repente você mora em um local que tem muito barulho e você não consegue um tempo ali para se relacionar com o Senhor. Então, o meu conselho para você é: administre essa situação. Enquanto eles fazem barulho, você descansa. Quando eles param o barulho, você fala com o Senhor. Olha, irmãos, confesso para você que não tem horário melhor para falar com o Senhor do que as madrugadas. A cidade parou, está calma. Fale com o Senhor. Procure, examine qual o melhor horário que não tem barulho. Como disse para você, eu fui criado em fazenda, né? E lá tinha galinha. Né? Na fazenda tinha galinha. E um belo dia tinha uma senhora, né? Que disse que queria orar
Mas toda vez que ela começava a orar, a galinha pulava a janela e entrava em casa. E aí ela parava para tirar a galinha de dentro de casa. Ela disse que o pai dela disse a seguinte frase: não ore enquanto as galinhas estão em atividade. Deixe para orar quando as galinhas forem dormir. Interessante, né? E galinha dorme cedo. E ela tinha muito mais tempo para orar e falar com o Senhor. Então, ache o tempo, administre. Só não tenha isso como desculpa. Por que você não ora? Por que o Senhor não fala com o Senhor? Ah, porque tem muito barulho onde eu moro. Com certeza, o barulho não será 24 horas por dia. Vai ter aquele momento que você pode realmente falar com o Senhor. E Deus quer ouvir você. O momento privilegiado dos discípulos com o Mestre dava-se quando? À noite. No monte ou na intimidade com os discípulos, sempre longe da multidão. Lucas 9:18 está aí, não é? Estando ele orando à parte, achava-se presente os seus discípulos. Mas pergunto, Jesus tinha uma vida de muita atividade? Tinha. Nós encontramos um Jesus dinâmico, né? Nos evangelhos, está em um lugar, vai em outro, não para. Um certo escritor do evangelho, ele descreve que Jesus entra no barco e vai para um lugar para descansar. Quando ele chega lá, a multidão já o espera. Então ele era muito dinâmico, mas a Bíblia diz que ele tinha tempo para orar. Ele tinha tempo para falar com o Pai. Por mais atividade que ele tivesse, por mais barulho que tivesse, ele tinha tempo para orar e falar com o Senhor. É pela intensidade, pela grande quantidade desses momentos, que Jesus, na sua despedida, pôde dizer em João 15:15: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas chamei-vos amigos, pois vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Você é amigo de Deus? Ele é o seu Pai. E amigo, a gente quer sempre estar perto para conversar. Não é assim? Você tem um amigo, você quer encontrá-lo e tal, bater papo, conversar e saber dos acontecimentos, né? Enriquecer aí o seu vocabulário. Eu lembro aqui que o pastor Diogo disse que vai formar aí na pista de boliche o quê? Uma pista em inglês. E eu estou convidado. Eu sei falar 2 palavras em inglês. Tu vai e tu vem. Então eu vou estar com vocês lá só para usar essas 2 palavras. Imaginou? Nós queremos conhecer, nós queremos enriquecer o nosso conhecimento. Eu não falo nada em inglês, irmãos. Acho que nem a palavra às vezes sai certa, viu? Mas é assim. Aproveite. Cresça no relacionamento com o Senhor Jesus. Ele teve este relacionamento com os discípulos e disse: já vos chamo amigos. Como nos relacionamos com a igreja de Deus? Quem eu sou? Quem você é? Você é servo de Deus? Você é cidadão celestial? Como você se relaciona com a igreja de Deus? Já percebeu como o culto pode pode parecer chato ou entediante? Já percebeu? Pode acontecer isso. Passei 2? Passei. Ok. Pode acontecer isso. Mas, por que isso acontece se o conteúdo da mensagem transmitida continua o mesmo em 2000 anos de cristianismo? Por quê? Existem N fatores, mas eu destaco um.
Talvez nossa dificuldade esteja no fato de que nós mesmos não conhecemos Deus com profundidade. E aí, quando nós chegamos na igreja, nós não conseguimos nos relacionar bem, não conseguimos nos posicionar bem para adorarmos o Senhor na beleza da sua santidade. Porque se nós não conhecermos bem o nosso Deus, como nós vamos ter um bom relacionamento como igreja? Todo aquele que recebeu a Cristo como Senhor e Salvador vai para o céu. Correto? Verdade? Verdade. Vai para o céu. Ok? Então eu preciso me relacionar com todos de igual modo. De igual modo. Como eu me relaciono com a igreja de Deus? Eu preciso me relacionar com todos de igual modo. Sabe por quê? Porque eu não escolhi para Deus salvar o povo. Eu não pedi para Deus salvar o povo. Eu não pedi para Deus salvar o filho. Ok? Mas Ele salvou. E estamos congregando na mesma igreja. Logo, meu relacionamento com Ele é igual. Eu não escolho quem Deus salve e coloque do meu lado. Ele salva quem Ele quer. E quem Ele salvar se torna um cidadão celestial, que vai morar nos céus com Deus por toda a eternidade, igualmente a mim. Então, meu relacionamento deve ser igual. Ah, mas sentar perto dele, eu lembro, jovem, né? Eu aceitei Cristo com 20 anos de idade. De alguns, pelo menos, né? E lembro que tinha um jovem que ele chegava na igreja, você chega e senta aqui, porque o outro vai sentar. Não é verdade? Pode ser. Mas sabe o que ele vai ver sentar aqui? Ele veio na festa. Aí eu belo dia, a igreja estava repleta, mas jovem, brincadeira, né? A igreja estava repleta. E aí, chamei um outro jovem que estava lá, porque nós olhamos, ele estava sentado mesmo assim, e aqui só cabia um. Não dava para dois. E ele ficou na porta, aí eu chamei um outro jovem, falei, vamos sentar na frente, a igreja está cheia, a gente senta lá e deixa o espaço aqui no fundo para outro. Mas o jovem não sabia de nada. Aí a gente veio e chegou lá. Sentamos aqui, ficou quase espremendo aqui do outro lado, eu tinha apertado. Aí quando terminou o culto, ele chegou para mim e falou, Edmilson, por que você fez aquilo comigo? Eu falei, eu e você precisamos aprender que Deus nos salvou e nos colocou em um corpo para nos relacionarmos bem. Não é para termos diferença, um senta aqui, outro senta ali. Não, vamos sentar um em cima do outro. Mas também não vamos deixar 1 quilômetro de espaço um do outro. Ele falou para mim, mas 1 quilômetro? Eu falei, é que eu não uso óculos, né? Mas ali tinha 1 quilômetro e um pouquinho mais. Que deu para 2. Daquele dia em diante, acabou. Nunca mais ele sentou na ponta e deixou espaço no meio. Irmãos, nós precisamos, às vezes, sermos, eu vou usar um termo aqui, tá bom? Chacoalhados. Para que caia a nossa ficha realmente de quem nós somos, como nós nos relacionamos com os nossos irmãos. Somos servos do Senhor, cidadãos celestiais, e vamos estar nos céus com o nosso Senhor e com os nossos irmãos. Se você não sabe, a vida eterna, a vida celestial começa aqui. E se você não se relaciona bem com o seu irmão aqui, começa na eternidade. Você diz, pastor, já estou com o corpo transformado.
amém que vamos estar com os corpos transformados. Mas aqui nós vamos demonstrar que nós somos cidadãos celestiais. E nos relacionamos bem com a igreja do nosso Deus. Não é possível ser um autêntico cristão enquanto não assumirmos o grau necessário de exposição de nossas vidas. Às vezes nós não queremos nos expor, não queremos nos aproximar de um irmão, porque ele vai olhar para nós e vai dizer: tem uma coisa diferente com você, compartilha comigo. E nós não queremos nos expor. Claro que precisamos ter sabedoria, mas não podemos deixar de nos relacionar e bem com os nossos irmãos, com a igreja do Senhor, por quaisquer coisa pessoal que eu acho que é minha, então por isso eu não vou fazer. Não, siga a palavra de Deus e você verá o quanto é importante crescer no relacionamento com os irmãos. É muito importante se relacionar bem na igreja de Deus. Eu vou passar como nos relacionamos com o mundo. Então nós vimos primeiro o quê? Deus nos coloca na sociedade para transmitir. Segundo, nós vimos o quê? Não lembra? O nosso relacionamento com Deus, como você está se relacionando com a igreja. E, em último lugar, como você está se relacionando com o mundo. Ok? Lembre que você é o quê? Cidadão celestial. Não devemos andar de braços dados com o mundo. Isso é fato, não é isto? Não devemos andar de braços dados. Isto é, fazendo o que eles fazem. Eu sou jovem, então eu vou junto, eu faço. Não. Tem um limite. Você é cidadão celestial, ok? Mas isso não significa que devemos ignorar as pessoas. Você precisa também aprender a relacionar-se com essas pessoas, com os demais. Você é cidadão celestial, mas você não vai ignorar as pessoas. Não, eu só ando em um lugar que tem gente igual a mim. Então você entra em um ônibus, terminal Capelinha. Tem algum cidadão celestial aqui? Não, então desce todo mundo, porque só eu vou ficar aqui. É assim que funciona? Não. Você precisa se relacionar, mas com sabedoria. A pergunta é: até porque, se estamos em um mundo estrangeiro com a missão de resgatar os perdidos, precisamos nos aproximar delas. Não é verdade? Ou deles, não é verdade? Precisamos. Agora, precisamos fazer isto com sabedoria. Ok? Eu lembro de uma jovem, ela chegou para uma colega e disse a ela: vamos à igreja? E ela disse: não, essa colega dela: não, eu não vou à igreja não. Você é crente? Crente não, nós somos amigas, mas esse negócio de crente não fica bem comigo não. Ela disse: tudo bem. Passou os dias, ela chamou essa colega novamente para ir à igreja. E ela disse: olha, eu já disse para você que nós somos amigas, mas esse negócio de crente não. Então ela disse: tá bom. E passou o tempo, agora inverteu. Foi a colega quem chamou. E disse: vamos em tal lugar comigo? Ela disse: não, eu não vou. Domingo eu vou servir o meu Deus, vou para a igreja. Eu não deixo por nada. E a colega guardou aquilo: domingo. Né? Então, se eu convidá-la um outro dia, o que acontece? Ela vai, porque não é domingo. E aí convidou um certo dia da semana. Ela disse: não, eu não vou. Eu disse para você que eu sou crente em Cristo Jesus
E neste dia, eu vou participar de grupos pequenos, ou do grupo pequeno, né? Grupo pequeno? O que é isso? Poucas pessoas se reúnem, né? Nós oramos, então eu não posso, nesse dia eu não posso. Olha, aquela jovem ficou convidando essa moça, cada dia da semana, para sair com ela. E todos os dias ela tinha atividade relacionada à igreja, relacionada à vida cristã. Então a conclusão daquela jovem foi: eu não posso mais ser sua amiga, porque eu te convidei todos os dias da semana, e você não pôde ir comigo. Então a jovem respondeu a ela: olha, me perdoe. Você é minha amiga e eu sou sua amiga. Mas eu sou cidadã celestiais. E eu procuro me envolver com as coisas do meu Pai. E isso chamou a atenção da jovem. A princípio, ela até pensou que perdeu a amiga. Porque, de fato, ela foi e ficou ali meia sem relacionar-se com ela, sem conversar. E ela ficou orando e procurando entender onde é que ela tinha maltratado a amiga. Mas ela não tinha maltratado. E depois de meses, quase 6 meses depois, aquela jovem voltou e falou: amiga, eu posso ir à igreja hoje com você? Que espanto, né? Posso ir à igreja com você? Pode, você pode ir à igreja. E aquela jovem foi. 1 domingo, 2 domingos, 3 domingos. No 4º domingo, ela recebeu a Cristo como Senhor e Salvador. E o testemunho dela, como jovem, era: aquela pessoa realmente mostrou que é cidadã celestial. Por mais que eu convidei para algumas atividades, ela não foi. Ela não aceitou porque ela tinha compromisso. Então, estou dizendo, compartilhando isso para dizer o quê? Que nós não podemos ignorar as pessoas que não têm Jesus, mas nós precisamos viver neste mundo com sabedoria. Precisamos viver com sabedoria tal que vamos continuar tratando as pessoas bem, mas sem perder o nosso foco de que nós somos cidadãos celestiais. Estamos falando do mundo como sistema e costumes pagãos e libertinos, suas atrocidades, a propensão para o mal e a negação da cruz de Cristo. Então, Paulo diz em Romanos que nós não podemos nos conformar com este mundo. Olha lá: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos. É andar neste mundo, respeitar as pessoas, tratar bem as pessoas, mas não perder a sua identidade. Você é cidadão celestial. E nesse respeito, nesse trato, nesse demonstrar sua identidade, você vai desafiar, ou vai criar o desejo, ou quem sabe até a curiosidade de um amigo, uma amiga sua, em conhecer esse Deus que você serve. Por quê? Você não falta o respeito com ela, correto? Você não a ignora, mas você se posiciona como cidadã ou cidadão celestial. E Deus vai trabalhar. E você não vai se conformar, você vai transformar. E assim você vai experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nossos princípios e valores
estudos e vocação, jovem, namoro, noivado e futuro casamento, não podem se amoldar ao que este mundo diz ser bom e bonito. Você tem o padrão que é a palavra de Deus. Então, viva neste mundo para transmitir a imagem de Cristo. Viva neste mundo para mostrar a graça de Deus estendida a seu favor. Viva neste mundo se relacionando bem com seus irmãos, que é a igreja do Senhor. Viva neste mundo mostrando realmente que os valores e princípios que esse mundo oferece são contrários os da palavra de Deus. E com certeza você vai glorificar o Senhor. Renovar a mente através do conhecimento de Cristo é o que a juventude precisa. Se deseja experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diante dos dilemas e desafios expostos hoje ao jovem, entender a vontade de Deus é extremamente importante para vencer o mundo. Sabe qual é a vontade de Deus para você? Que você vença o mundo. A vontade de Deus para você é que você ande como Cristo andou. 1 João 2,6, agora um jovem. Abre lá 1 João 2,6 e leia, por gentileza. Quem vai ler? Cadê o jovem? Pode ler, 1 João 2,6. Ok. Aquele que diz que está nele ou permanece nele, também deve andar como ele andou. Cristo andou neste mundo? Andou. Ele se portou como cidadão celestial? Se portou. Então, é assim também que é a vontade dele para a nossa vida. É não nos conformar com este mundo, mas transformar este mundo pela renovação da nossa mente. Concluindo, tudo isso determinará o propósito e alvo da vida. Claro, nós falamos aqui de identidade, quem eu sou. Paulo escreveu aos Coríntios, se alguém está em Cristo, é nova, o quê? Criatura. Então, andando para a glória de Deus, andando como cidadão celestial. Em Provérbios 4, 23, nos lembra que o coração é a raiz central da existência humana, porque dele procedem as fontes da vida. Guarde o seu coração. Encha o seu coração das coisas celestiais, de onde você é. O salmista orou ao Senhor, guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Você tem guardado a palavra de Deus no coração? Logo, ter Deus no coração é o primeiro passo de uma visão de mundo cristã. Você vai olhar para o mundo e vai andar conforme os princípios de Deus. Você vai ter a visão de Deus. Ter a palavra de Deus habitando no coração é o ponto de partida para uma mudança radical, que leva ao conhecimento de quem o homem verdadeiramente é. Então lembre, você é cidadão celestial. A sua identidade é de cidadão celestial. Então, que você e eu, ou seja, nós, venhamos a continuar a andar com isto em mente. Somos cidadãos celestiais. Você peca, eu peco. Todos nós pecamos. Mas não devemos esquecer que o que Deus quer de nós é que sejamos santificados diariamente, constantemente. E isto é possível quando nós nos rendemos diante dele, arrependidos dos nossos pecados.
Vamos citar juntos 1 João 9? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não existe perfeição em nós neste corpo, mas a graça de Deus está à nossa disposição. E através desta graça e por esta graça, vamos andar como cidadãos celestiais. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, graças te damos, ó Deus, por esse tempo aqui. Te damos graças, ó Pai, por esta nova identidade que o Senhor nos outorgou na pessoa de Cristo Jesus. Podemos olhar para nós mesmos e dizer: obrigado, Senhor, por esta identidade tão grandiosa que o Senhor nos concedeu. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados, Senhor. Obrigado pelo teu amor infinito em dar o teu Filho Jesus para morrer e nos resgatar da condenação eterna. Peço ao Pai a tua graça em nosso favor, que possamos andar neste mundo transmitindo a imagem do Senhor. Pedimos a tua graça, ó Pai, para crescermos no relacionamento com o Senhor. Pedimos a tua graça, ó Pai, para nos relacionarmos com a igreja do Senhor de forma intensa, de forma a mostrarmos que somos servos do Senhor. E pedimos a tua graça, ó Pai, para andarmos neste mundo como o Senhor andou. Ajuda-nos, ó Pai, a cada momento, a cada instante, e nos conceda o perdão, nos conceda a graça, nos conceda o teu amor, para que possamos ser canais de bênçãos para outros jovens, outras pessoas que não estão aqui, mas que também precisam do Senhor Jesus. Obrigado por tudo, obrigado por esse tempo. Em nome de Jesus. Amém.